Nós vamos estar recebendo então agora a primeira palavra de edificação. Vou chamar o pastor Marco Garcia para estar ministrando ao nosso coração, né? Vou chamar o pastor Luciano para orar por ele, né? Companheiro ali, está orando e vamos estar recebendo, né, essa palavra que Deus preparou para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, nós nos colocamos diante de Ti e clamamos para que nesse tempo precioso que iremos passar aqui, o Senhor seja propício a nós. Seja propício a nós, Senhor, nesses dias que estamos aqui para ouvir a Tua voz. E clamamos, ó Deus, também pela vida do pastor Marcos, para que o Senhor venha fazer com que transborde, para que flua do interior dele, Senhor, um rio de água viva, ó Deus, e que nós venhamos beber dessa água. Senhor, usa o Teu Filho nesta tarde, em nome de Jesus, e nos envolva com a Tua graça, nos envolva com a Tua glória. Nos envolva, Senhor, tira desde já os tampões, ó Deus, dos nossos ouvidos, que nós possamos, ó Deus, ouvir e dar ouvidos, ó Deus, àquilo que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vou falar como eu falo lá na igreja. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Jesus. Amém? Eu vou falar de novo, que lá na igreja também eu faço isso. Foi um amém um pouco fraco. Foi para mim. Eu realmente não mereço. Então eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Agora foi para o Senhor. Amém? É com temor e tremor, não é? Que eu estou aqui hoje. Não sei se é mais com temor ou mais com tremor. Porque para falar, não que as ovelhas da igreja não sejam bênção, claro que são, mas vocês ainda são mais bênção, porque tem mais responsabilidade sobre a vida de vocês, como ministros do Senhor. E enquanto eu me preparava para essa palavra, que tem o tema, como estiver a igreja, assim estará o mundo. A igreja, fazendo uma leitura mais afunilada, são cada um de nós, somos cada um de nós, a igreja. Nós compomos a igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então, com essa nobre missão de sermos ministros do Evangelho, ministras do Evangelho, e eu me lembro que eu li em algum lugar de um pastor que havia recebido o convite para ser ministro de um presidente, não sei se era nos Estados Unidos. Ele agradeceu, mas disse: eu já sou ministro do Evangelho, não há cargo mais importante do que esse. Então eu vejo que eu preciso me olhar de uma forma diferente, não de uma forma triunfalista, não é? Egocentrista, como foi dito, mas me olhar também como alguém importante para o reino de Deus, a despeito das nossas falhas, das nossas imperfeições, das minhas falhas pessoais também, que eu sou um que passei por muitas situações difíceis, muitos de vocês sabem, não é? E eu até pensava assim, mas logo eu fui convidado para pregar, eu não tenho nada a oferecer. Também fiquei muito tempo com esse pensamento, parece que eu tinha que matar um leão por dia para sobreviver. Porque às vezes me sentia até rejeitado pelos colegas, não é que nenhuma indireta para ninguém, até porque eu nunca procurei saber quem, o que, quando, como, porque também não adianta. Então você tem que colocar-se nas mãos de Deus, entregar a sua vida para que Ele faça como Ele quer. E aí eu pensei muito em Pedro, até comentava com alguns colegas que o apóstolo Pedro até então negou a Jesus e ele
tinha o ego bem voltado, bem centrado nele mesmo. E quando Jesus falou que ele ia negá-lo, ele, não, Senhor, eu não vou te negar, que nada. Como que ele diz, eu sou o bom, eu não vou fazer isso. E aí Jesus, você sabe, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, e dito e feito, né? Então aí depois Jesus vai lá e faz um momento de reconciliação com Pedro. E vida que segue. Aí chega o dia de Pentecostes. Quem que vai pregar nesse dia? Eu penso assim, que se os apóstolos fossem fazer um concílio, uma reunião entre eles, ia dizer assim, ó, pode ser qualquer um, menos Pedro. Pedro acabou de negar Jesus aí. Pô, Pedro está com o filme queimado. Marco Garcia vai pregar? Está com o filme queimado. Mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E está me usando aqui hoje. E usou Pedro lá no dia de Pentecostes. A despeito de ele ter negado Jesus, eu acho que deve ser uma das coisas mais graves que alguém poderia fazer, é negar Jesus do jeito que Pedro fez ali. E isso faz com que a gente repense, que você também deve repensar, naquela importância que nós temos para o reino de Deus. E começar a reavaliar a nossa forma de ver o nosso ministério, o nosso chamado. Porque, como estiver a igreja, como estiver você e eu, assim estará o mundo. O que eu entendo aí? Na medida em que eu me posiciono de uma maneira mais convicta, mais dependente de Deus, maior influência e maior transformação eu terei condições de inserir no mundo que eu estou. Eu estava pensando outra coisa ali, que nós, a cidade que você está, que eu estou, o bairro, ainda não foi destruído porque você está ali. Deus não poupa até os injustos, se tiver justos ali naquele lugar? Você pode dizer, mas não ia cair uma nuvem, uma chuva de fogo, de lava, de explosões? Não necessariamente isso, mas talvez o tráfico, lá onde você está, as drogas, e outro crime, assaltos, mortes, e outros tipos de destruição sendo impedidas de acontecer, porque há um justo ali, há uma justa ali, há um servo ali, fazendo a diferença, como Deus falou com Abraão, eu pouparia essa cidade se tivesse um justo ali. Então, se o crente, a igreja está na posição, o mundo também vai rever conceitos. Mas se nós cairmos no comodismo, nos acomodarmos ou nos estagnarmos, que eu costumo dizer assim, às vezes a gente entra numa zona de conforto, eu já estou bem, muitos já estão bem nas suas igrejas e as coisas estão indo bem, e a gente acaba se acomodando, e isso vai trazendo uma estagnação na nossa vida espiritual, ministerial, e aí a gente vai ficando confortavelmente estagnado, e não traz mais mudanças. Era assim, aí puxando para o metodismo, né? Quando a igreja anglicana, lembram lá, quando a gente estudou na faculdade, né? No século XVIII, não fazia diferença nenhuma no seu contexto social, no mundo em que ela estava, e a Inglaterra estava o quê? Afundada, desmoralizada, envolvida nas drogas, nos jogos de azar, na prostituição. E a igreja estava morna. E aí Deus despertou o Wesley para uma grande obra, que ele teve uma visão adequada de si mesmo. Porque ele podia dizer, quem sou eu para fazer uma mudança na minha terra, no meu povo? Eu sou uma pequena pedra. Ou então ele se achar o tal, não, eu vou mudar, eu vou conseguir também, não seria o adequado.
Eu vou chegar lá porque Deus está me dando uma visão. E o que Deus deu de visão? Visão para o Wesley. Ele deu 2 propósitos. Você lembra, né? Reformar a igreja, reformar a nação primeiro. Ele primeiro disse a nação, a terra, a cidade, o mundo. Reformar a nação e particularmente a igreja. E depois a segunda é espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. Só isso. Naquele tempo, só isso que ele queria fazer. No mundo, não tinha internet para ele mandar zap, essa mensagem para os amigos lá nos outros países, né? Não tinha carros possantes igual vocês têm aí. Nem aviões, que ninguém tem aqui, mas tem uns aí evangelistas que tem. Só montado num cavalo, lá no cavalinho dele. Muitas vezes caindo do cavalo, porque estava lendo, estudando a Bíblia, as Escrituras, não é? Ele acreditou que ele tinha em si algo diferente. E quando eu li o texto aqui do livro, que fala a respeito dessa situação, parece que foi escrito na semana passada, mas foi publicado em 1959 esse livro, a primeira edição, né? Então ele fala algumas coisas que eu queria só destacar, alguns pontos. Ele fala que nós temos que ser crentes cheios do ardor por Deus, porque hoje muitas coisas que estão acontecendo estão mais buscando fama e buscando reconhecimento, ao invés de resolver as questões no joelho, na oração. Eles estão buscando resolver nas mesas dos restaurantes, articulando coisas. Segundo o livro aqui, tá? Não estou falando nada para ninguém, em lugar nenhum do mundo. Cada um que ouça o que o Espírito fala. E ele fala aqui também outras frases que eu quero destacar. Os crentes precisam ser colunas de fogo guiadas por Deus para orientarem uma geração desorientada. Nossa, eu leio isso aqui, parece que eu estou vendo o Brasil hoje, o mundo hoje, com essas confusões, essas políticas que dividem as pessoas, fragilizam as famílias, fragilizam o próprio ser humano, coisificam as pessoas, tentam a todo tempo anular a presença de Deus com suas políticas. Precisamos ser fervorosos como Paulo e para estimular os temerosos Timóteos. As pessoas em chamas para brilhar mais do que as que têm fama. Vou repetir essa. Pessoas em chamas para brilhar mais que as que têm fama. Eu não sabia que em 1959 assim também estava. Nossa, se ele tivesse aqui agora, esse autor. É triste ver nesses dias do fim esses conferencistas que pregam uma crença fácil. Você deve estar ouvindo por aí pregações nessa direção, não é? Muita. Enfim, tem muita coisa que ele fala, mas eu queria também, dentro disso, ler aqui um texto da palavra de Deus com vocês, meus irmãos, né? Minhas irmãs. Nem quero chamá-los de pastores, agora somos irmãos, até porque nós estamos almejando o mesmo céu, o mesmo Senhor, o mesmo Deus e Pai de todos, que age através de todos nós. Como eu ouvia um pastor quando eu era membro da igreja, Deus não tem filhos prediletos. O que ele fez com esses que podemos chamar de heróis da Bíblia, ele pode fazer através de você. Basta você se colocar
dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ser metodista não é uma coisa chata, difícil, porque tem um monte de coisa, estrutura pesada. Às vezes a gente tem tantas coisas que a gente fica enfatizando, valorizando, e deixamos de ser gratos pelas coisas que temos e reclamamos por aquelas que supostamente não temos. A ingratidão também fecha portas. Então, uma das coisas que nós precisamos rever no nosso ministério é sermos sempre gratos. Em tudo dai graças, porque nós temos o privilégio de termos essa missão de pastorearmos o rebanho de Deus. E eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, esse texto bem conhecido de todos vocês. E eu vi ali a pastora Cleia, que é da primeira região, que foi minha colega de tempo de faculdade, e eu preguei quando estávamos no seminário desse versículo. Você talvez vá lembrar, te vi, lembrei disso agora. Lá no César da Corso Filho, né? Lá na capela. Olha só, né? Que coisa interessante. Vi a pastora Suzana ali, filha do falecido bispo Davi Ponciano, que até então, na época, era pastor na Central de Niterói, onde eu fui recebido como membro em 1990. E a pastora Suzana estava lá, adolescentezinha, de óculos, não é? Há 33 anos atrás. Quase falei a idade dela, né? Mas nem parece. E Paulo diz assim para Timóteo, e para nós, né? Porque ele está falando para as gerações que viriam, que Deus queria deixar uma palavra. E ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, ou tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente ou fielmente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? É uma das coisas que precisamos resgatar em nossa perspectiva ministerial. Nós temos tanta coisa para cuidar, o bispo falou aqui, né? Uns não vêm porque tem coisas para fazer, como se fosse resolver tudo. Mas há muito mais de Deus para nós se nós revertermos essa visão que nós temos, de que nós é que somos os resolvedores dos problemas, mas na verdade nós somos
chamados por Deus para sermos seus cooperadores. Paulo fala isso aos Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. Deus opera o milagre e nós cooperamos. Deus opera os sinais e você coopera para que isso aconteça. Eu coopero, eu sou um cooperador com Deus. Eu sou assistente de Deus. Você é assistente de Deus. E há cargo mais valioso do que esse existe? Não tem nem chance, né? Eu não tenho nem como explicar isso, né? Mas é porque nós nos envolvemos, nos enterramos, às vezes, na religiosidade ao qual nós estamos inseridos. A religião não é ruim, ela é boa. A Bíblia diz que a religião verdadeira é visitar os órfãos e viúvas. Alô? Voltou. Visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. E até esse guardar-se isento da corrupção do mundo, eu entendo que é santificar-se. É a santificação que a Bíblia também diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui, meus queridos e queridas, Paulo parece que já estava percebendo que Timóteo poderia cair nessa cilada, se envolver nessas situações, porque parece que, assim, tinha questões de querer agradar as pessoas, pregar o que os outros querem ouvir, ser politicamente correto, não incomodar os outros com a pregação. E Paulo justamente faz o contrário. Ele fala com ele: peço a você com insistência que você pregue a palavra, que você insista, seja oportuno ou não. Não importa se você esteja sendo, entre aspas, bem entre aspas, né, inconveniente. Pregue a palavra, porque isso vai fazer a diferença. A salvação não é através de você, mas você se torna um cooperador para ela acontecer. Ela acontece pelo poder do Espírito Santo, certo? Arrependimento. Mas Deus quer usar os canais. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, você e eu somos como Timóteo, chamados para não parar de pregar. Eu sei que eu já estou quase 30 anos pastoreando, tem hora que a gente está cansado, a gente, poxa, vou convidar uns amigos para pregar, já fiz isso também, para me dar um renovo também. E também é culpa minha, porque às vezes a gente quer abraçar, não o mundo, mas a igreja, e cuidar de tudo sozinho, centralizando tudo nas nossas mãos, ao invés de entregar nas mãos de Deus e olhar aquilo não como um fardo, ou não permitir por causa das questões canônicas, litúrgicas, dogmáticas, teológicas. Todas elas são bênção, depende de como você as vê e as usa. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que será que o metodismo não vai fazer isso com a gente? Nós somos os responsáveis, em alguma perspectiva, pela forma ou situação que a nossa denominação está. E agora eu vejo que tem havido mudanças na nossa visão, nos nossos propósitos. Estamos confiando mais em Deus, estamos dependendo mais dEle, não estamos preocupados com cargos, ou com nomeações, ou com coisas que o valem, até porque
onde você estiver, Deus não vai deixar de estar com você lá. Eu li um livro há muito tempo, acho que o nome era O Cavaleiro do Senhor. Estou velho, hein? É um livro que eu tentei achar, mas acho que nem existe. Um livro simples, foi publicado pelo um pastor, não sei se foi pastor Messias, não tinha nem o sobrenome desse livro, era uma capinha branca com cavalo, o Wesley sentado no cavalo. Tem um do José Carlos Barbosa, mas não é esse o Cavaleiro do Senhor dele, não. Nesse livro ele conta uma história mais ou menos assim, pastor Edson Sardinha, historiador, ele deve estar lá matutando, pensando. O senhor tem? Aí, ó, apareceu o livro. Ele conta uma história lá, bispo e irmãos, que eu guardo no meu coração. Que naquele tempo, que eles faziam os circuitos, né, para pregar nas igrejas, e era difícil. E às vezes as nomeações, como hoje em dia também, às vezes a gente acaba murmurando um pouco, reclamando, ficando doente, toma remédio, não dorme. Gente, Deus não dorme, então não precisa a gente ficar acordado. Durma e deixa Deus trabalhar por você. Aí ele conta que naquele tempo não tinha conversa com o bispo também não. Hoje em dia os bispos até são mais compreensivos e tentam ajudar na medida do possível, não é? Na medida do possível também, né? Porque o bispo também não é Deus para fazer tudo, resolver. E aí ele conta que ele teve uma noite que ele estava muito decepcionado e triste porque ia ser nomeado por uma igreja que seria um lugar difícil, que não tinha as condições adequadas, etc, etc. Então ele estava muito para baixo e ele teve um sonho que, me parece, não sei se era um anjo, uma voz dizia para ele: você está preocupado para essa situação em que você está indo? Lembre de uma coisa, Deus está te esperando lá. Eu falo essa frase, eu não consigo ficar, não vou deixar de ficar emocionado, porque parece que a gente se esquece que Deus está nos esperando lá. Lá. Se não for isso, se Deus não estiver esperando a gente lá, o que vai ser de nós? Ainda que seja um lugar que você e eu não queria, porque nós queremos escolher o lugar ideal. Aí nós estamos perdendo a perspectiva do chamado. Porque o chamado envolve importância, mas envolve também desafios além das nossas forças. E Deus nos capacita. É uma frase antiga que a gente fala que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados, né? E capacita mesmo. E prepara mesmo, e cuida mesmo. Então, quando Paulo fala para o Timóteo isso, insista. Ele não fala, se você estiver no lugar A, B ou C, lá você não precisa fazer isso. Ele fala em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós temos que ser luzeiros onde nós estivermos. Na fila do banco. As pessoas precisam saber que você é um pastor, e um pastor abençoado, uma pastora, e uma pastora abençoada. Quando a pessoa começar a reclamar da fila, mas você pode dizer, mas essa fila é uma bênção, porque a gente está indo lá para tirar um dinheiro que Deus nos abençoou. Mas aí ele pode dizer assim, mas eu tenho uma conta para pagar. Aí você pode dizer, mas graças a Deus, porque Deus te deu dinheiro para pagar a conta. Então você pode achar sempre uma resposta de Deus para uma situação de desesperança, no banco, na padaria, nas férias. Não existe isso que eu estou de férias, não sou mais pastor. Você pode não estar executando o trabalho pastoral ali na igreja local, mas você ali ainda continua sendo o representante do reino de Deus. Então, não deixe que isso tire o brilho das chamas do fogo do Espírito Santo da sua vida. Essas coisinhas que o diabo sutilmente lança. O diabo não vem assim soltando fogo pelas ventas para te atacar, não. Às vezes ele vem sutilmente, igual uma formiguinha, que para lá e dá uma picadinha lá na ponta do seu dedinho do pé e ali começa uma feridazinha.
e pode ir crescendo. Mas se você mudar a sua visão, alguém já disse, quando eu mudo, o mundo muda. Quando você começar a mudar o seu olhar e eu mudar o meu olhar a respeito das coisas de Deus, do chamado que eu tenho, que você tem, o mundo ao nosso redor vai mudar. Você vai ser um influenciador. Ou como os opositores do Evangelho disseram lá em Atos, né? Esses que transtornaram o mundo estão chegando aqui. Aí você vai dizer assim, estão achando que a gente é transtornador. Glória a Deus! Chegou esses crentes perversos, chatos, roubador de dinheiro, pastor ladrão. Lembre-se do que Jesus disse para os discípulos. Quando vocês forem e começarem a mentirem, dizerem todo o mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque assim fizeram com os profetas antes de vocês. Não é para você se acovardar, se enfraquecer, desanimar, desistir, se entregar, se acomodar, se encolher, deixar que uma geração, como o autor do livro diz, uma geração fraca, parece que ele estava vendo essa geração do século 21, lá em 1959, uma geração fraca, débil, sem autoridade e força, controlar a gente, dizer o que nós, pautar a nós, dizendo o que nós podemos dizer ou fazer, o que a igreja precisa fazer ou não. A gente vê um monte de incrédulo fazendo isso nas redes sociais, aí criticando. E às vezes nós, pastores e pastoras, nos acovardamos, nos encolhemos, esquecemos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele vai nos honrar, como o texto diz aqui. E o versículo 3 diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu Deus! Só vão querer ouvir mestres segundo as suas próprias cobiças. Quer dizer, as pessoas vão querer ouvir coisas para satisfazer as suas vontades toscas, tolas. E muitas vezes, muitos pastores que foram chamados lá atrás com um ideal, com um sonho, cheio de fogo de Deus no coração, começa a ser deixado controlar por essas pessoas para que preguem, falem e façam coisas para agradá-los, para poder manter os seus empregos pastorais. Porque temos medo de ficar sem um salário, medo de perdermos a nomeação, porque podem ir lá no bispo reclamar, aquele pastor lá, o que ele está fazendo? Está pregando demais, está me incomodando. Que bênção, né? Foi um bispo de Deus, que o nosso não querendo puxar saco do bispo, que eu não puxo mesmo, mas eu amo ele demais. Até brinquei com o bispo, você tem certeza que o senhor me chamou para pregar? Aí ele riu, eu chamei. É isso que nós temos que mudar a nossa visão. Eu já vou fazer no mês que vem 60 anos, já não estou mais em tempo de ficar tentando esquematizar coisas, né, para chegar em cargos ABC, nomeações ABC. Daqui a 10 anos, do ponto de vista canônico, eu estou parando compulsória aposentadoria. 60, né? Parece que foi ontem que eu fui nomeado a primeira vez. Caramba, que eu vi lá a Suzana, menininha lá, adolescente, lá na Central de Niterói. Ficava o pessoal ali do lado à esquerda do púlpito, né, os adolescentes, que tinha aquele lado assim, e o pastor Davi pregando lá, e ela lá, eu já está pastora também, né? Então, passa rápido. E o que eu vou dizer quando eu olhar para trás? Para mim mesmo, né? O que meu filho, o que minha família. É tão bom quando eu encontro alguém que fala, pastor, o senhor foi uma bênção na minha vida. Eu fico até assim, tem hora que eu fico assim, ai meu Deus, tomara que ele vai falar, seja uma coisa boa que eu fiz. Poxa, mas o senhor me abençoou, já o senhor fez isso. Eu falei, caramba, eu nem me lembrava. Ainda bem, é bom a gente não se lembrar. Deixa Deus lembrar.
Deixa que seja o outro que te elogie. Faça por amor à obra de Deus. Gente, tinha tanta coisa para falar, mas o meu tempo é curto. Uma coisa é óbvia, precisamos sempre da direção do Espírito Santo, não é? Porque o Espírito Santo nos convence do todo pecado, justiça e juízo. A gente pensa que isso é só para os não crentes, né? Mas é para os crentes também. Crente também tem que ser corrigido do pecado, lembrado da justiça e do juízo. Porque senão a gente, cai na zona de estagnação e fica lá, parado, e o tempo passa. Porque nós temos que viver a santidade bíblica, voltando a esse ponto fundamental do metodismo. Porque sem a santidade, eu não vou conseguir, nós não conseguiremos fazer as outras coisas. Até porque o Espírito Santo não vai agir em nós se a gente não tiver santificado. Alguém pode tentar, qual a coisa primeira que vem? É a obediência que vem primeiro. Sim, mas se você obedecer, você pode obedecer de forma mecânica. Mas se você não santificar a sua vida, que eu entendo que é algo além das nossas forças humanas, é você lutar contra o seu eu, contra a sua carne, e desenvolver essa virtude bíblica que o Wesley enfatizou, espalhar a santidade bíblica sobre a face da terra. E com isso as outras coisas vêm. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos reconciliadores de Deus com o mundo. Como que nós vamos fazer esse trabalho de reconciliar? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, 18 em diante: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados por Deus para reconciliar o mundo ao nosso redor com o próprio Deus. Nós somos chamados para fazer a ponte que liga o mundo com Deus de novo, para dizer: vem cá, quero te abraçar, quero te trazer para perto. Não a gente olhar, esse daí já está perdido, esse daí nem Jesus dá jeito. Vamos evitar passar perto dessas pessoas. Não é lá. Eu ouvi uma frase que diz assim: as pessoas que menos merecem o nosso amor são as que mais precisam dele. Porque a gente não merecia também, como você acha que você merecia. E Deus não virou as costas para você e nem para mim. E nós, chamados para sermos reconciliadores, precisamos olhar também isso. Eu me lembro do bispo João Carlos contando quando ele se formou em doutorado lá nos Estados Unidos, blá, blá, blá. Contando aí, ele falou que estava todo peito inchado assim, sou doutor na faculdade de Stanford, sei lá qual que era. E aí ele disse que veio uma voz dizendo para ele: se lembra de onde você veio? Tipo assim, baixa a sua bola. Se não fosse eu na sua vida, se não fosse o Senhor na nossa vida, como diz o salmista, nós já teríamos sido tragados vivos. E você só está aqui como um bônus do Senhor para a sua vida hoje. Deus está te abençoando e às vezes você nem sabe disso. Saiba disso, Deus tem te abençoado muito. Não sei detalhes da vida de ninguém, mas só o fato de você estar aqui sentado ouvindo essa palavra que não é minha, porque eu também anotei um monte de coisa e ficou tudo para trás. É porque Deus quer falar algo mais, algo diferente para você e para mim também. E eu estou falando aqui de todo o meu coração, não estou deixando que o passado de infortúnios que eu vivi venha atrapalhar. Ainda que eu nunca vou me esquecer do meu passado, mas ele não vai fazer diferença a ponto de me paralisar ou me calar. Esse é o grande segredo, se é que é um segredo, acabou deixando de ser agora. O seu passado não pode funcionar como uma pedra que fecha a porta do túmulo da sua vida. Você está vivo, você não está morto. Nem Lázaro, a pedra segurou ele. Jesus, tire a pedra. Não precisa nem eu tirar, você precisa mesmo fazer isso para ressuscitar os seus sonhos. Aí deixa que Jesus ressuscita. É só você pedir. A pedra que é
esse sentimento, você tem capacidade mental, espiritual para fazer. Reacenda a santidade, como Josué disse, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você duvida disso ou você só lê isso como um chavão? Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se eu falar isso que vou fazer maravilha na tua vida, sai fora, que eu não tenho capacidade nem de fazer na minha, né? Mas se Deus está falando, santificai-vos, porque amanhã, faça isso hoje, que amanhã a consequência virá. Maravilhas de Deus na sua vida. Isso o salário nenhum paga, nomeação em igreja top, entre aspas, que o pessoal usava muito esse papo aí de top. Nomeação em igreja top não vai resolver, porque é dentro de você que a mudança tem que acontecer. E nomeação top não muda ninguém por dentro. Só fica a casca, aparência, né? Imagem, estética, cosmética, sem a ética. Reacender a convicção e a ousadia. O Wesley, voltando ao metodismo Wesley, quanto mais era perseguido, apedrejado, ele ia a si mesmo. Até doente ele ia. Não estou recomendando para você fazer isso, mas tem um dos escritos dele que fala que ele tinha que ir a uma determinada cidade e ele pegou chuva, cavalgando lá, ele parou numa estalagem para descansar, 2 horas de sono, mais ou menos, que está no registro, não me lembro bem. E aí ele disse, se Deus me permitir, eu vou descansar essas horas e espero ficar melhor pela manhã, porque eles estão me esperando lá. Não é à toa que o Wesley falou aquela frase que eu encaixo aqui nessa questão da convicção e ousadia, reacender isso, é fazer aquilo que ele disse sobre ele mesmo. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Aleluia. Você já parou para pensar assim quando você for para a igreja? Não só na igreja, sai na rua assim. As pessoas vão querer te ver queimar. Elas vão ser atraídas por essa luz, por esse calor de Deus na sua vida. Mas se a gente ficar acomodado, estagnado, se eu for tentar imitar aqui, fazer uma espécie de encenação, eu assim, né? Seria assim. Mas se eu saio em chamas, eu vou sair assim, eu estou aqui. Não porque eu estou aqui, mas como Paulo, né, falando com o paralítico, olha para nós. Quando ele estava esperando a esmola, né? Pedro e João, desculpa, Paulo ainda não tinha chegado ali. Pedro e João indo para o templo. Eu mesmo tenho alguma coisa errada que eu disse aqui. Pedro e João falaram, né? Paralítico pedindo a esmola, ele, olha para nós. Eu estou pegando fogo. Me veja queimar. Agora eu te digo, eu não tenho prata nem ouro que você está pedindo, que só vai resolver problemas temporários. Mas o que eu tenho eu te dou. E estendendo a mão, segura na mão daquele ex-paralítico e ele se levanta. Ele fala, em nome de Jesus, porque sempre o centro da nossa vida tem que estar pautado em Jesus. Em momento nenhum isso pode ser esquecido, porque a tentação é grande. Quando você começa a ter fama, sucesso em Deus, aí começa já achando que você é diferente, é melhor. Não é nada. Não é. Nós, repito, somos cooperadores. A Ele toda a honra e toda a glória. Então precisamos reacender essa chama de inconformismo. Como Paulo também fala aos romanos, né? Que nós somos chamados para não nos conformarmos com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, mudança da chave da nossa mente, para que então experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Só assim. Reacender a honestidade, a incorruptibilidade, achei a palavra difícil, sermos honestos conosco mesmos também, nas finanças, em tudo, porque é tentador nós escorregarmos, isso abre brechas. E o mundo está vendo, se a igreja, como ela estiver, o mundo estará. Nós precisamos ser íntegros, talvez seja a melhor palavra, íntegros, em todas as coisas. Pensei uma coisa que vou passar, vamos para outro ponto, porque tem que... Não li nem a metade aqui das anotações, eu não gosto de pregar com anotação, falei, Senhor, mas eu estou com tanta preocupação de falhar na hora, mas eu estaria sendo contrassenso do que eu estou pregando, né? Mas só dou uma olhadinha de vez em quando aqui, nem estou me seguindo aqui o roteiro, embora que eu creio que Deus me mostrou tudo isso, a palavra reacender, ficou muito profunda assim no meu coração, reacender o ardor missionário. Quando Wesley foi expulso da igreja porque ele pregou, e está nos escritos de Wesley, né? É muito bom ler, tem gente que rejeita ler isso, porque acha que é idolatria de Wesley. Não é não, ele é inspiração para nós, assim como você também tem que ser inspiração para as suas ovelhas. E você vai achar ruim se alguém achar, poxa, pastor, o senhor é uma benção que o senhor fez isso, aquilo, eu quero te imitar. Aí você vai dizer para ele, não, você está sendo idólatra, não faça isso. Vai imitar outro, vai imitar Jesus. Mas o senhor não imita? Imito, mas não é bom. Nós somos seres humanos, Deus nos fez assim. Não há nada de errado em as pessoas te admirarem, até nos estimula às vezes. Só não podemos deixar subir muito para a gente ficar besta, né? Sempre falando, Senhor, a glória é tua. Eu estou aqui aceitando os elogios, mas a glória é tua. Obrigado, Senhor, porque eu posso dividir um pouquinho e receber esse elogio. Também seja um elogiador. A gente tem uma maneira de reclamar de tudo na nossa denominação, na nossa igreja. Como eu já disse, vamos agradecer, em tudo dai graças. Sorriso nos lábios, nada de cara fechada. E que se tivesse alguém que teria motivo para ter a cara fechada, seria eu, que já passei por tanta coisa ruim, muitos de vocês sabem, nem falam comigo, talvez tenham até medo de chegar perto de mim para falar algumas coisas, né? Que eu fico parecendo assim, ninguém sabe sobre a minha vida, dos fracassos que eu tive no casamento. Vou falar, vou ficar fingindo que não existiu. Agora, se eu fosse deixar isso afetar a minha vida, já tinha me suicidado, talvez. Ou estava lá bebendo, caído na beira de um esgoto, falando, e a igreja ia continuar, os crentes iam continuar, a vida ia continuar, e Deus ia se entristecer, porque eu fui um covarde, deixei que as críticas me paralisassem, mas não deixei, embora eu brincando, falei de sério, né? Falei até como o pastor Bruno, o bispo chamou mesmo, pastor Bruno, para eu pregar, chamou. Falei, amém, eu aceito o desafio. Aí eu até pensei para mim, eu não tenho nada para oferecer para o bispo. Quem sou eu? Talvez ele até tenha mais problemas com alguns por ter me convidado do que receba alguma coisa em favor dele, do ministério dele. Mas acima das pessoas tem Deus. E eu sei que o bispo é um homem de Deus. Eu sei porque eu conheço ele há muitos anos. Há uns 25 anos eu conheço o bispo Roberto, quando era pastor, sempre foi a mesma pessoa, não estou aqui jogando confete nele, não, estou falando isso que é verdade, e eu tenho confiança que ele é um homem que ajoelha e ora por nós de verdade, e que se ele puder fazer o melhor para nos ajudar, ele vai fazer. Também se ele tiver que dar cajadada na gente para a gente consertar, ele vai dar, mas sempre para nos colocar na posição melhor em Deus. Isso que a gente precisa entender, que eu estou querendo entender isso em minha vida também. Eu me coloco em chamas e eles vêm me ver queimar. Paulo passou por isso, a igreja passou por isso, quando lá em Atos 1:8, recebeis o poder. Aí elas foram egoístas, estavam falando do ego, né? Estava muito bom a igreja lá em Jerusalém, glória, todo mundo lá. Em Atos 1:8 e a seguir, aí... que Deus permitiu uma perseguição para a igreja acordar.
E aí, quando isso acontece, nós lemos o resultado dessa perseguição, que se quem não tivesse em Deus podia entender, Deus fez maldade com a gente. Não, Deus só estava te empurrando e continua nos empurrando para nós irmos para essa missão, para missões. Lá no Atos capítulo 8 diz assim, naquele dia teve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Por onde? Pelas regiões da Judéia e da Samaria. E alguns homens piedosos sepultavam Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às multidões unânimes de não crentes, da cidade. Davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha aí o resultado daqueles pastores ali que estavam lá. E o que o versículo 8 diz? E houve grande alegria naquela cidade. Não foi alegria, não. Houve grande alegria naquela cidade. A sua cidade, aonde você está, meu querido irmão, amigo, pastor, pastora. Deus quer realizar ou fazer com que você seja instrumento dele para levar grande alegria naquela sua cidade. É isso que Deus quer. Isso não é triunfalismo, não é mensagem de autoajuda. É ajuda do alto que Deus deu. Vou dar um empurrãozinho nesses caras aí. Vai para Samaria. Vai que vocês estão cheios de gás, estão cheios de fogo, cheios do Espírito, e estão parados aí fazendo o quê? Fica sem fazer nada, vai acabar virando murmurador. Então vai fazer a obra, vai na sua cidade, não temas, que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você prega isso, fala isso para as pessoas o tempo todo na igreja, e está vivendo isso, que Jesus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas antes ele dá uma ordem, a gente tem que também obedecer, né? Que a gente tem que ir, sair, pregar, ensinar, batizar, discipular, abraçar, influenciar, amar genuinamente aquelas pessoas que são alvo do amor de Deus. Não há nenhum que você, não, é menos esse aqui não. Talvez esse que você um dia pensou isso, é esse que você deve ser o primeiro a procurar lá na tua cidade e fazer voltando ao ministério de reconciliadores, que está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que eu acabei não lendo tudo, né? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Mas para isso, para você poder falar isso, ninguém pode falar daquilo que não vive, né? O que não tem. Nós precisamos, como pastores e pastoras, nos reconciliar com Deus. Ah, mas eu estou.
não é isso que eu quero dizer. Talvez reconciliar em alguns aspectos da nossa vida. Ou porque nós estamos, às vezes, agindo com um pouco de incredulidade, nós estamos sendo muito religiosos em outras, estamos sendo políticos, estamos, assim, olhando as coisas com um olhar negativo, desanimado. Então, precisamos de que ponto da sua vida você precisa buscar uma reconciliação com Deus? Eu sei que você é crente, é salvo, creio na sua salvação. Não é isso que eu estou falando, tá? Para ninguém achar que eu estou julgando. Estou falando da gente se reconciliar com Deus em algum ponto, né? Às vezes a gente briga com o irmão de sangue mesmo, né? Quem tem, continua sendo teu irmão. Se der um problema, tu vai lutar com unhas e dentes em favor dele. Tu vai lá. Se ele tiver duro, se ele tiver dinheiro, tu vai emprestar mesmo, zangado. Se ele tiver doente, você vai correr para levar ele no hospital, não interessa. Mas você está lá com a rusga com ele, com um negócio que deu, uma opinião, um negocinho. Aí fica lá aquela implicância, né? Às vezes a gente está assim com Deus, mas sempre quem vai sair perdendo sempre é você e eu. Nós nunca vamos ganhar. E Deus, com a sua eterna paciência com a gente, né? Se ele fala que a gente tem que ser longânimo, imagina Deus como não é longânimo para conosco. E aí, meus queridos, quando a gente fala assim, Senhor, eu errei, perdoa-me. Como Isaías fez, né? Lá, quando ele teve a visão do trono de Deus, não é? Ele teve ali um momento de reconciliação. E ele falou, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, Deus, o Senhor dos exércitos. Agora eu estou morto, né? Deve ter pensado assim, vai cair um raio na minha cabeça. Qual nada? Era justamente isso que Deus estava esperando, ele se reconciliar. Que eu quero te usar, Isaías. Mas você precisa corrigir algumas coisas que você acha que você está certo sempre. E aí você teima, você fica ali fixo. E aí é uma ilusão acreditarmos que algo novo vai acontecer em nossa vida se continuarmos repetindo os mesmos erros. É simples assim. E na hora que Isaías fez essa declaração, o Senhor manda um anjo com uma tenaz. Nem o anjo tocou em Isaías, nem a tenaz, mas só a brasa viva do altar, que era o símbolo da reconciliação de Deus com Isaías ali. Limpo os seus lábios e perdoa os teus pecados. Toca no lábio dele com aquela brasa espiritual, não é a brasa material, porque machucaria ele. Deus não quer nos machucar. Deus quer nos impactar, porque deve ter sido uma cena impactante, ele vendo uma brasa sendo levada por um anjo para encostar ali nele, né? Ele fica, ai caramba, isso vai me queimar, o que vai acontecer? E aí, purificou, curou, libertou, aí veio a mensagem, e agora quem eu enviarei? Quem irá por mim? Ir aonde? Ir para o mundo. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. O mundo está esperando pessoas, crentes, servos, ministros, assim, para chegarem até eles. O mundo está fazendo pirraça. O mundo é teimoso, orgulhoso, briguento, é presa fácil de Satanás. E estão enganados. Precisa você lá na sua cidade fazer a diferença. Ah, isso daí é romantismo, né? Então a Bíblia é uma mentira. Então fecha a Bíblia e joga fora. Ou então o Deus que você crê e que eu creio não é poderoso. Não é verdade. Até isso o diabo quer fazer, que a gente usa a nossa lógica humana para dizer, depois a gente vai descer aqui da Teresópolis e vamos para a nossa cidade, vai continuar a mesma coisa. Não vai, porque a Bíblia diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Ainda que você ache isso uma baboseira, uma loucura, faça, pelo menos faça. Fala, Senhor, aquele pastor Marco pregou lá, pastor Marco é um maluco que
passou por um monte de coisa, acho que ele pirou a cabeça e está falando aqueles troços. Mas eu vou fazer um teste. Senhor, se aquilo que ele falou é verdade mesmo, faz na minha vida. Pede a Deus. Depois, no mês que vem, você conta aqui o testemunho. Não para me agradar, mas para eu me congraçar e me alegrar com você. Porque eu pude ser um instrumento para ser bênção na sua vida. Coisa que eu nem acreditava mais que eu poderia ser. Mas hoje eu posso dizer que posso sim. Porque de Bíblia diz tudo posso. Naquele que me fortalece. E você também, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Para que um dia juntos a gente celebre no céu todas as nossas vitórias que Deus tem. E sofra as aflições, porque Paulo fala aqui para Timóteo, né? Sofre as aflições, querido, querida. Todo mundo sofre aflição, crente e não crente. Só que crente sofre aflição, mas está na mão de Deus. O não crente está na mão de Satanás, né? A diferença é essa, né? E Deus ainda tem misericórdia do não crente. Do crente também tem misericórdia, que às vezes a gente vacila pra caramba também, né? E Ele tem misericórdia de nós também. Então, sofre as aflições não significa que você vai ser aplaudido. O Wesley não foi aplaudido. Volto no Wesley. Eu me lembro de uma história que está registrada lá nos livros, quem quiser depois ler, que o Wesley, mesmo tendo sido banido da igreja anglicana, ele continuava andando vestido lá com a roupa dele clerical. Normal, sou pastor. Me botaram para fora. Aí um dia ele foi numa igreja lá numa determinada cidade, que eu não me lembro qual foi, Bristol, sei lá onde foi, não importa a cidade. Aí ele sentou no primeiro banco para assistir o culto, na anglicana lá, todo paramentado. Aí não tinha pastor naquela igreja, tinha um assistente de culto, né? Como fosse um guia leigo, e um outro lá com ele, 2. Aí viram o Wesley, não sabia que era o Wesley, que não tinha rede social. Eles não conheciam a cara do Wesley pessoalmente, entendeu? O Wesley ficou quieto, aí eles olharam, ô reverendo, o senhor está conosco aqui hoje. Não perguntou o nome, o Wesley também não se apresentou. Ficou quieto, porque ele não queria perder nenhuma oportunidade. Aí o camarada falou assim, o senhor poderia trazer uma palavra para nós? Ele, claro. Imagina aquele inglês do século XVIII, né? Pois não, vou lá. Ficou quieto e mandou fogo, pregou, pá. Aí chegou outro assistente lá da igreja e viu o Wesley, mas ele conhecia o Wesley. Aí ele chegou, cochichou no ouvido do dirigente, esse aí é o Wesley, é o Wesley. Aí o cara disse para o outro assim, aquele miserável, mas ele fez um bom sermão. Ele gostou da pregação, ficou impactado. Primeiro xingou, mas depois, mas foi um bom sermão. Isso eu tenho que reconhecer. Ele me abençoou. Quem sabe você não vai dizer isso de mim também, né? Esse mala do Marco Garcia! Mas foi um bom sermão, foi. Porque Deus, não sou eu. Eu estou tentando aqui, pedindo, Deus, eu quero me colocar em chamas, para que meus irmãos me vejam queimar. O diabo de vez em quando vem soprar no meu ouvido. Você está exagerando aí. Está querendo aparecer. Cala a boca, Satanás. Não é nada disso. Você não quer deixar eu abençoar meus irmãos. Que eu quero amar mais ainda vocês a partir de hoje. Eu quase 30 anos de ministério, nunca pude dizer isso para os meus colegas pastores e pastoras, porque a gente sempre tem aqueles desconfiança, né? Será que esse cara aí não vai querer me queimar meu filme? Vai dizer que você nunca pensou isso, né? Pede perdão a Deus se está dizendo que não. Ou algo parecido. Precisamos acabar com isso. Porque se a igreja, do jeito que ela estiver, o mundo também estará. Se a igreja ver em nós unidade, comunhão, verdade, pureza, humildade, um servindo ao outro, meu querido, minha querida, as coisas vão mudar radicalmente na nossa vida, no nosso ministério. Eu nem sei se eu já passei do tempo, mas eu queria orar por você, com você, humildemente. Eu queria botar um cântico que a gente falou que Jesus tem que ser o centro e que a gente precisa buscar essa reconciliação.
E agora eu convido a você a se colocar em pé, se você quiser sair do seu lugar, enquanto você ouve esse cântico que vai ser colocado. Ele fala sobre Jesus, esse cântico, só isso. Sobre aquele que é o alvo da nossa reconciliação, da nossa comunhão. Que tudo isso que eu falei aqui, se faltou alguma coisa, ele vai completar. Então, faça desse cântico a sua oração agora. No final eu vou orar. E você pode clamar, falar em voz alta, como você quiser. Aumenta aí, aumenta. Isso. A gente tem que gravar isso no nosso coração, que ele é lindo assim. Eu abro a minha casa. Abra a sua vida, abra a sua casa, abra o seu coração. Ele está à porta batendo. Ele quer fazer morada. Ele te chamou, você é uma bênção, meu querido, minha querida. Você é especial para o Senhor. Ele te deu esse privilégio. Honre a Ele. Honre ao Senhor hoje. Ele te faz mais do que vencedor. Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos, ao qual eu quero me colocar como último aqui, para que eles sejam abençoados. Senhor, de todo o meu coração eu te peço, vai, Senhor, no profundo de cada coração, e renova, Senhor, a aliança, reacende a chama, Senhor. Faz com que eles olhem para si mesmos com olhos espirituais. Ó Deus, como arautos do Senhor, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Glorificado, Senhor, é o teu nome nesta tarde. O Senhor é lindo. A gente nem imaginava. A gente fica às vezes olhando para as coisas ao invés de olhar para o Senhor. Contemplai o Senhor e sereis iluminados. Oh Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos, minhas irmãs, para, Senhor, me deixar queimar, sem me envergonhar do meu passado, mas para honrar o teu nome, Senhor, que o Senhor sofreu lá na cruz, tudo que sofreu, e o que eu passei, ou que meus colegas, irmãos e irmãs aqui passaram, não é nada. Ao contrário, precisa servir de combustível para que a gente vá com toda a ousadia, intrepidez, como teus servos no passado foram, e glorificaram o teu nome por terem sido humilhados por causa do teu nome, ficaram felizes por esta honra. Oh Deus, nós queremos reacender esta alegria em nossos corações, ainda que sejamos injustiçados nesta terra, seja lá o que for, o Senhor está nos recebendo com braços abertos, e feliz pelo que nós estamos buscando a Ele em primeiro lugar. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se me buscardes de todo o vosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Devolvo a palavra ao bispo. Obrigado pela oportunidade de vocês me ouvirem, meus irmãos.